Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente no nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também no nosso canal do YouTube do Spotify, o canal do Fisiortopedia. Curte, ativa o sininho, você consegue ativar o sininho tanto no Spotify como no YouTube para receber notificações toda vez que o Fisiortopedia lança um novo episódio. Aproveita, manda esse episódio, se você gostar dele, é lógico, manda esse episódio para alguém que pode se beneficiar, que pode aprender, que pode agregar na sua vida e falar um pouco, mandar essa mensagem de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Bom, nosso episódio do nosso podcast Aprender e Empreender é um episódio mais voltado realmente para os empreendedores, voltado para trazer aqui a história de um fisioterapeuta que, como todos nós, começou de alguma maneira escolhendo ser fisioterapeuta por algum motivo, a gente vai descobrir aqui, e a gente vai contar a história dele e aproveitar e tentar tirar um pouco da experiência dele a respeito de como fazer, como começar, como planejar, como mudar de direção, como fazer esse mergulho no empreendedorismo, que é como se fosse pular no precipício e construir o paraquedas na descida, né? Então, o meu convidado de hoje é o Luiz Fernando Alves, é um fisioterapeuta de 23 anos de carreira já, um cara com 3 pós-graduações, com mestrado, é um cara que eu sempre tive uma ótima relação, sempre que a gente se encontra, a nossa relação sempre foi uma relação muito gostosa e sempre que eu encontro com ele eu fico muito feliz, satisfeito, porque para mim é sempre uma referência, a gente também se referencia, né? Eu estou em São Paulo, ele está no Rio de Janeiro, a gente se referencia um ao outro, a gente troca pacientes, a gente se apoia um no outro, né? Que é assim que a gente tem que construir a nossa comunidade dentro da fisioterapia. Luiz Fernando, seja bem-vindo ao podcast Aprender e Opa, Empreender. obrigado, Hélio. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme participar desse nosso podcast aí. Legal. Bom, Luiz, o que aconteceu com você? Por que fisioterapia? O que aconteceu com você para escolher fisioterapia? Qual foi o motivo para ter essa ideia na cabeça de, bom, você é fisioterapeuta? Beleza, Hélio. Hélio, até muito interessante isso, né? Que hoje, na fase adulta, né? Minha filha agora começou o ensino médio e aí começam a ter as conversas em relação à prospecção, né? Uhum. Pai, o que eu acho que eu vou fazer e tal. E aí isso até gerou outro dia um uma retrospectiva, né, de como eu Uhum. comecei, né, do porquê da Uhum. fisioterapia, né? E aí, eu acho que tem uma coisa bem assim, acho que seria uma conjunção, eu acho que de dois fatores muito relevantes na minha vida. Acho que a questão da família, do valor da educação dentro de casa, né, uma coisa muito de valorizar o estudo, de construir essa relação mesmo de dedicação, né? Então, assim, a minha mãe foi uma pessoa muito importante nessa minha construção Legal, então era um dos pilares, né, de legal. incentivo. Uhum. E como eu tenho irmã médica e irmão professor de educação física, desde criança eu tive a segunda educação que eu digo que é a educação do esporte, né? Então eu comecei muito cedo no esporte. Com 7 anos eu comecei a praticar futebol de salão e tal, e meu irmão e a minha irmã, enfim, a família me incentivou, né? A minha mãe tinha uma relação de sair muito cedo de casa, voltar muito tarde. Então, naquela época, né, você ter essa relação com o esporte não é como é hoje, né? Hoje o esporte está na moda, né? Então, naquela época tinha uma relação assim, poxa, você vai deixar de estudar, e lá em Uhum. casa nunca foi dessa forma contextualizado, né? A gente sempre contextualizado. Eu sempre fui apoiado, incentivado a, a desde que estudasse, tirasse boas notas, a fazer o esporte, né? E assim foi.
né? E quando chegou nos meus 15 anos, mais ou menos, naquela fase quando você começa ali a chegar próximo da relação do porquê, qual a profissão, eu interrompo a parte do futebol, deixo do clube e tal, e Uhum. aí continuo com a parte do esporte de uma forma indireta. Meu irmão, como sempre professor de educação física, ele começa a treinar para triatlo, e Uhum. aí ele começa a me incentivar a correr, começa a me incentivar a me dar uma bicicleta, e e aí eu me vejo dentro desse setor, né? Dessa relação de cuidados, né? Dessa relação de saúde, né? Eu tenho irmã Uhum. médica, né? Meu irmão, professor de educação física, me incentivando a questão do esporte. Isso era uma coisa de DNA mesmo, eu tenho muita facilidade com esporte, sempre tive. Uhum. E aí quando eu me vejo, eu abri a frente assim para fazer duas faculdades, né? Processamento de dados e fisioterapia. Caramba. E aí eu falei, caramba, são coisas totalmente distintas. A gente nem imaginar que hoje, né, a gestão de dados teria esse valor. Eu fiz um Power BI na pandemia para fazer gestão dos meus pacientes e tal. Então, a gente nunca imaginava que o setor de saúde estaria tão interligado à tecnologia, né? Sim. Mas eu opto pela fisioterapia, né? E aí vem de alguma forma também um privilégio, né? O meu cunhado sendo médico também, ele começa a fazer eventos de saúde, que ele chama de Semana da Saúde, e ele é endocrinologista, nutrólogo, depois endocrinologista, e ele fazia acupuntura, né? E aí ele fala assim, cara, por que também você não pega, faz fisioterapia, começa a estudar acupuntura, e aí eu vejo um caminho aí abrindo para mim também em relação à fisioterapia, né? Então, Uhum. eu já estou dentro da fisioterapia, mas precocemente eu tenho um ambiente de fazer a gestão de uma carreira que, na verdade, começar a impulsionar a relação de trabalhar a favor de alguma coisa. Então, o esporte, nesse primeiro momento, ele fica secundário, né? O meu sonho era trabalhar com esporte, mas essa porta que o meu cunhado abre me dá a possibilidade de me apresentar como profissional muito precocemente, né? Então, faço a fisioterapia, já começa a ter um engajamento, já começa a ter a captação de clientes, Uhum. e isso é muito importante, porque a gente, uma família classe média, simples e tal, então a gente era dessa forma mesmo que era a orientação, né? Vamos ralar, vamos construir, vamos buscar. Então, surge um movimento em que todo mundo está crescendo, né? Uhum. Minha irmã, o meu irmão, o meu cunhado, e aí eu vou pegando um pouco essas sementes e de alguma forma, aproveitando isso para avançar profissionalmente, né? Legal. E aí você resolve fazer fisioterapia e vai fazer fisioterapia onde? Aí eu faço fisioterapia, na verdade, na época só tinham 3 faculdades de fisioterapia no Rio de Janeiro, né? Então era uma realidade ainda muito, né, embrionária, né? A gente não tinha fartura, né? E Uhum. acho que Rio de Janeiro, principalmente comparado a São Paulo, né? A gente tem um gap aí, acho que grande de incentivos em relação à profissão. E Uhum. aí eu faço uma faculdade pequena, uma faculdade chamada IBMR, né? Uhum. Mas dentro dessa faculdade eu tenho o privilégio de me relacionar já com grandes profissionais, né? Palmiro. Então, Sim, assim, a minha turma foi a turma do Jatobá, do Henrique Barreto. Então, assim, sei. a gente constrói aí, como eu começo a entender aí um cenário que de favorecimento para a fisioterapia, né? Começar a galgar, impulsionar e trilhar nesse cenário da saúde, né? De assumir um protagonismo, né? Sim, sim. Bom, muito legal. E aí você consegue entrar no curso de fisioterapia, começa a cursar. Como é que foi a graduação para você, Luiz? Você já falou aí do Palmiro, dos caras, e foi colega de É, turma do Jatobá também, né? sim, sim. E aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer fisioterapia como essa oportunidade de abrir para a acupuntura surge muito rapidamente. Eu acabo indo para a China fazer um estágio. Nossa, Então o meu cunhado começa a não querer mais atender a acupuntura e os pacientes que ele recebe são pacientes com dor, né? Então ele vai para uma outra direção, ele vai para a direção da alimentação, da endocrinologia. E aí eu tenho mais o privilégio, né, de receber, de começar intuitivamente entender que eu tinha ali um caminho, pô, interessantíssimo para galgar, né? E aí eu vou para a China, faço um estágio lá no Hospital Geral de Pequim,
estagio no China Training Center com foco na dor. Volto para o Brasil, ainda na formação. O meu grupo abre um serviço de dor no hospital tradicional aqui no Rio de Janeiro, chama Miguel Couto. Uhum. E aí eu vou nesse caminho da fisioterapia barra acupuntura, mas menos valorizando a fisioterapia e já entendendo que eu era um profissional, poxa, já tem uma clientela, acabei de voltar da China, Uhum. mas em algum momento isso me impacta e eu falo assim, cara, eu quero um pouco mais, assim, eu não vou ser acupunturista a minha vida inteira. Já Uhum. começa a ter um movimento nos Estados Unidos da acupuntura biomédica. Então, já Uhum. começa a ler alguns artigos científicos, já começa a entender, pô, será que eu posso tratar todo mundo da mesma forma? A minha inquietação, ela Uhum. se começa a acontecer, e aí eu vejo, poxa, alguns cursos, né, RPG e tal, e aí abre processo seletivo talvez para a minha maior referência na fisioterapia, que é o Newton Petroni, não sei se você conhece o filé. Aham, conheço, trabalhei com filé, pô. Ah, você trabalhou filé? Trabalhei Então, com filé na um ano casinha. aqui em São Paulo, quando ele veio pro Vita, eu estava no Vita, e ele ficou um ano Então, junto pô, comigo, uma figura sensacional, né? sensacional. Então, assim, da casinha, vou lá fazer o processo seletivo, ele já está começando a impulsionar para assumir a AXE, né? Na verdade, a faculdade da Estácio, ele começa a expandir o conceito da fisioterapia esportiva, e eu tenho o privilégio de estar ali ao lado, né? De ver o isocinético funcionando, de ver se toda essa protocolo do Shelburne, né, do Rockwood, assim, caramba. Então, assim, aí eu fiz assim, peraí, a fisioterapia, ela começa a acontecer na minha vida de uma forma multidimensional e aí eu correlaciono a questão da dor, vou diminuindo um pouquinho da acupuntura, e aí eu sinto que eu tenho um gap em relação à fisioterapia propriamente dita, né? E aí Uhum. eu começo uma dedicação árdua a correr atrás e aí começar os processos de formações de pós-graduação, mas é Uhum. mais ou menos isso, assim, é como se fosse uma trajetória secundária, a questão de ver o esporte. Primeiro entra a questão da cultura, vem a questão da China, Uhum. e aí quando eu volto, assim, sou apresentado ao filé, aquela metodologia toda de resultado, era Romário, Ronaldo, todo mundo entrando numa. Eu falei, cara, assim, na época, fisioterapia, sei lá, passou a ser a quarta carreira mais procurada aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Assim, a fisioterapia esportiva realmente, para mim, assim, o filé é um divisor de águas Uhum. para esse horizonte da fisioterapia esportiva, né? E aí eu estava, Legal. enfim, mais uma vez um privilégio, no lugar certo, e aí começa essa minha trajetória, né? Assim, de agradecer muito, porque realmente as coisas aconteceram de uma forma muito privilegiada. Tá, e hoje você tem a sua clínica, né? A sua clínica fica em Isso. que bairro no Rio de Janeiro, Agora Luiz? fiquei em Ipanema, né? Então, sempre foi aqui em Ipanema e Leblon, na Zona Sul. E, e aí eu já fui, sei lá, já vão 18 anos de clínica particular, entendeu? Então, eu sempre, assim, primeiro comecei numa clínica de 30 metros quadrados, mas eu acreditava em movimento. Esse DNA do esporte, então eu não queria biombo e maca, ultrassom, Uhum. eu queria espaço. Podia ser em 30 metros quadrados, mas eu tinha que ter uma bola, eu tinha que ter Uhum. alguma coisa que argumentasse a realidade do movimento. Então, assim, eu tinha um Uhum. viés do esporte, eu entendi que isso era o viés do esporte, mas, Uhum. ao mesmo tempo, era uma aposta, né? Sim. A minha aposta era que essa seria a diretriz, né? Pelo menos o que eu queria traçar da minha vida profissional. Desde o primeiro estúdio eu já tinha um Power Plate, eu fui para a Suíça, aí vi uma plataforma vibratória, a gente trabalhava muito propriocepção, os conceitos do filé de skate. Aí, Uhum. aí quando eu abri minha primeira clínica, eu falei, pô, aí tinha um Pilates, aí tinha um Power Plate, e então, assim, sempre tentando movimentar a tecnologia, movimentar argumentos, resultados, enfim. Acho que é isso, né, Hélio? A gente está Sim, muito dentro do. O esporte traz uma cultura muito boa para a gente em relação a sim, essa questão do resultado, né? sim. Acho E que aí eu.
você começa num primeiro negócio com uma clínica de 30 metros quadrados, foi o que você falou? Sim, sim. E É, aí surge a possibilidade. Pode falar. e aí me conta assim, como é que foi esse começo, por exemplo? Ó, você formou, virou fisioterapeuta ali, estudou, tem a graduação, e aí agora eu vou abrir minha primeira clínica, cara. Como é que é, de onde veio esse gosto por que que você não foi trabalhar em outro lugar, tal? De onde veio, porque assim, você tem 23 anos de formado, você tem quanto de clínica particular? Acho que vai fazer 17, 18 anos. Então, você ficou, Cara, então foi muito precoce mesmo. Eu muito sabia precoce. desde cedo que eu queria ter o meu serviço, assim, Ah, é? eu queria desbravar o meu serviço, mas era um risco, né? Mas eu fui em frente em relação a essa dúvida. Uhum, Eu sublocava alguns espaços, eu ainda trabalhava com o meu cunhado, ele tinha uma clínica, tanto uhum, na Zona Sul quanto na Barra, eu sublocava espaços, e eu atendia muito paciente particular, eu sabia que eu não queria mais atender o paciente particular, que eu uhum. queria criar uma filosofia que estivesse dentro de um serviço, né? Hoje eu ofereço serviço domiciliar, porque a gente trabalha com muito pós-operatório, mas Uhum, assim, eu queria ter uma raiz mesmo, uma coisa bem disseminada em relação à cultura de um serviço. Então, eu queria que isso fosse construído e que tivesse ali um pouco da minha proposta, né? Da minha uhum. ideologia em relação ao que eu gostaria de oferecer como fisioterapeuta. Né? Legal. Então, essa foi a primeira parte. E aí vai impulsionando. Aí vem aqui, eu chego na clínica, poxa, abriu uma sala com 47 metros quadrados no mesmo andar, pô, um espaço maior. Aí eu, pô, será? Então aí o cara da minha sala pede a sala, eu vou para uma sala maior. Aí, pô, vai visitar uma outra sala maior, não sei o que, não. Aí eu vou para outra sala maior, entendeu? Então, assim, é Uhum, meio que eu vou sendo levado por uma uhum, questão assim de eu nem sei, nem respiro. Pô. uhum, E, e aí cada vez eu vou botando alguma coisa a mais. Aí compro um kineses, aí depois compro uma fat bike. Hoje tem um Kinel na clínica, né? Então, assim, eu sempre vou impulsionando alguma coisa que possa aperfeiçoar. E aquela teoria mesmo, assim, fazer a mesma coisa, mas de formas diferentes, né? Então, assim, até uhum, para a gente, né, dentro da nossa disciplina, né, o quanto que a gente pode hoje sentir que a gente está fazendo melhor o que a gente fazia ontem, né? uhum, Então acho que esse crescimento também tem um pouco do empreendedorismo, né? uhum, Que é duro, né? Que é uhum, cansativo às vezes. Acho que uhum. também é muito estimulante no sentido Ah, de contexto, né? Do quanto a gente pode contar de história, né? isso. E aí, então assim, foi muito intuitivo pelo que você está me contando, e esse primeiro espaço, como é que foi o planejamento disso aí, Luiz? Para as pessoas que hoje desejam fazer esse mesmo movimento que você fez, o cara está lá com 2 anos de formado, 1 ano e meio, 3 anos de formado. Pô, como é que foi a sua história com o empreendedorismo, esse primeiro passo, esse primeiro espaço de 30 metros? Como é que foi na tua cabeça isso? Do que você se lembra? Como é que foi? Planejar? Well, acho que a primeira coisa que eu tinha em mente era a relação do cuidado mesmo, né? A relação Uhum, da jornada, né? De estar o mais próximo do paciente na jornada dele em relação ao tratamento, né? Então, assim, uhum, e tinha uma relação de resultado, né? Eu não sabia como que isso fechava, mas assim, eu queria embasar muito nessa questão do resultado. Mas uhum, hoje, vou te ser muito sincero, né? Eu acabei de fazer depois da pandemia uma pós-gestão em saúde. Eu apanhei muito na pandemia, entendeu? Eu fui para um serviço muito maior e aí eu tive, enfim, uma felicidade de não ter um proprietário tão bacana em relação a compartilhar um pouco o momento difícil. Então, tive que dar uma recuada no pós-pandemia, diminuir um pouco o serviço e de impulsionar novamente. Mas se eu te disser que, na verdade, todas essas ações antes da pandemia, antes dessa clínica grande que eu fiz, quando eu criei a marca da MIT, que era, na verdade, a contextualização de um serviço, né, de um amadurecimento profissional, é, se eu disser que isso foi baseado muito em gestão, eu não estaria sendo muito sincero, entendeu? Então, eu fui entender isso quando eu fui para uma clínica grande, quando eu dei a minha cara num limite, e aí me defrontei com uma pandemia, e aí eu falei, caramba, assim, 1.100 atendimentos,
8 físios, é, aquela dimensão de um serviço muito bom, de qualidade, mas que não era rentável em vários aspectos, assim, tributação, é, fator R, né, alíquotas, contabilidade, secretária, gestão de dados de pacientes, cara, assim, isso você se vê dentro, né? Eu talvez hoje talvez a minha sugestão, na verdade, se eu pudesse voltar, talvez eu pensasse um pouco mais em planejamento, né? Eu idealizei, né? Uhum, É uma coisa muito mais idealizadora, e aí uhum, você vai vendo na prática o uhum, quanto que o planejamento, a administração, a gestão, ela é fundamental para você prosperar. Assim, uhum, a gente profissional da saúde não significa que a gestão tem que estar presente, ela é primordial. Então, foi muito bom ter feito essa pós agora no setor da saúde, eu sou um player dela, né? Então eu me identifiquei muito com várias aulas e é mais ou menos isso, assim. Acho que a questão muito do contexto de, de vida mesmo, mas de, de, de não planejamento que acabou hoje gerando uma valorização muito uhum, grande do que é planejar, o que é uhum. planejar e empreender nesse país, cara, que é Sim. muito árduo. Sim. E aí, eu sempre vi você, Luiz, como um cara que sempre está preocupado com os equipamentos que você tem na sua clínica. Então, você sempre está inovando, buscando novas soluções, equipamentos super caros, equipamentos que pouca Sim, gente tem, porque realmente a gente tem uma dificuldade na fisioterapia de fazer o retorno desses equipamentos, de fazer com que eles, sim, né, retornem. Até muitos equipamentos, se você fizer conta, você não vai comprar nunca, porque é lógico que isso envolve outros ganhos subjetivos, né? E você não leva tudo na ponta da caneta, porque senão também você não investe em nada, porque isso também vai te diferenciar, de alguma maneira vai te diferenciar do mercado, justamente até pelos equipamentos junto com a expertise que você tem, né? E como é que foi essa coisa de equipar? E por que essa visão de sempre renovar, trazer novidades, trazer equipamentos diferentes? Conta um pouco disso para nós. tá, beleza. Então, assim, quando eu te comentei na primeira clínica, né, eu queria essa relação com o movimento, né? Então, a primeira coisa que eu entendi, e foi por circunstância mesmo, eu estava na Suíça, num centro de pré-temporada, e eu vi uma plataforma vibratória da PowerPlate. Aí eu falei assim, para que serve? Eu colei no cara que estava lá, no instrutor, aí comecei a fazer 200 perguntas, comecei a subir na máquina e para que isso serve? Aí vi os conceitos lá do filé, pô, de propriocepção, falei, cara, isso é uma propriocepção elétrica. Eu falei, caraca, isso vai dar super certo, isso vai agregar valor ao meu negócio. Pô, minha primeira clínica tem que ter um Pilates, tem que ter um Power Plate. Uhum. E aí fui, comprei o Power Plate, só que eu não queria ser refém do equipamento, entendeu? Então, Sei. assim, na verdade, toda a tecnologia que eu adquiro, não obrigatoriamente eu vou utilizar em todos os pacientes. Acho que talvez isso na fisioterapia seja uma dificuldade, porque a gente Uhum. não consegue precificar esse aprimoramento do que a gente faz no nosso serviço, né? Então, assim, a Uhum. gente não se compra um laser, a gente não vai fazer uma sessão de laser que nem talvez um médico faça, né? A gente Sim. agrega valor, né? A gente gera resultados e como eu não fiquei refém de ter a tecnologia e impulsionar a tecnologia em todas as pessoas, eu tinha responsabilidade por PowerPlate, por exemplo. O pessoal queria, põe uma prótese de joelho. Eu não vou botar uma prótese de joelho, não tem nenhum estudo que comprove que prótese de joelho é adequado você trabalhar com plataforma vibratória. Então, sim, esquece. Não, nunca botei nenhum paciente de prótese de joelho no Uhum. PowerPlate. O Kinel, ele foi um amadurecimento. Assim, eu acho que tem uma coisa que eu já identifico como uma falha em relação à primeira questão de gestão de dados, né? Você tem ali um banco de dados que eu trabalho com muitos pacientes de joelho, né? Você também, né? Sim. Então eu tenho uma coleta dentro da minha clínica, né? Que eu consigo impactar, assim, de ter uma trajetória do paciente, por exemplo, de LCA, até de artroplastia, de estrutura meniscal. E aí eu tenho essa questão do trabalho excêntrico, né? Que eu estudava muito e que é parte de muitos jogadores de futebol, muito atleta que a gente recebe aqui. E diferente do início, né?
E aí, voltando um pouquinho só, é, o perfil no início do microconsultório de fisioterapia era poucos atletas, os atletas de final de semana, Uhum, e muito sedentário. Eu tinha que convencer o meu paciente que exercício era bom, uhum, né? Gerar adesão ao paciente. E hoje, assim, provavelmente a sua realidade, cara, a quantidade de gente de beach tênis, de uhum. triatlon, pô, agora o meio Iron de Nova York, cara, sabe, pacientes lá, você tem pacientes a semana inteira, final de semana, todos os finais de semana fazendo alguma atividade Sim. física, engajados em alguma realidade de esporte, Uhum, né? Então, assim, não diria todos, mas assim, hoje é uma fatia grande do, sim. do, do meu público, né? O que pratica esporte, o que idealiza o esporte, o que valoriza o esporte, e Uhum. aí o que entende que as minhas ações, né? E um pouco do que eu tenho de expertise, não só de estudo, assim, mas de estar ali no game mesmo, né? De Uhum. pedalar, de correr, de gostar, né? Então, acho que a tecnologia entra aí. Ela não entra como uma. Eu não me tornei refém dela, mas assim, eu diria que ela me incentiva, ela me motiva a, a, a fazer um dia diferente do outro e gerar mais resultados, enfim. E trabalhar na experiência do paciente também, né? Fazer com que o Sim, paciente ele encontre apesar de todas as clínicas de fisioterapia traumato-ortopédicas trabalharem com o mesmo objetivo de diminuir a dor do paciente, a gente não pode deixar de falar aqui num podcast como esse que a gente precisa tentar transformar a experiência do paciente. Então, muitas vezes o paciente vem atrás de você por uma certa fama que você tem, ou o paciente ele vem atrás de você justamente porque ele ouviu uma indicação sua, mas ao receber o paciente, a gente precisa tentar transformar a experiência que esse paciente vai ter com o nosso serviço. Então, muito do que você cuida do detalhe da sua clínica, eu sou muito ligado aos detalhes, né? E eu acho que os detalhes fazem toda a diferença. Então, tá arrumadinho, tá com uma sala arrumadinha, uma sala cheirosa, tá com um lugar bonito onde você se preocupe com os detalhes da pintura da casa, a porta não está fazendo barulho, todos esses detalhes podem fazer toda a diferença na experiência do paciente. E isso passa também pelos equipamentos, equipamentos em ordem, equipamentos com o couro bonitinho, sem estar tudo, sabe, remendado. Então, isso é uma coisa que eu acho que é até uma crítica que eu tenho no serviço público, né? Por que que tem que ser tudo tão feio no serviço público, né? Por que que não pode ser? Porque todo mundo aqui vai em velório, e velórios são lugares mantidos pelas prefeituras. Você vai no velório, você já está triste pra caramba, você chega lá, o lugar é mais entristecedor ainda. Você poderia ter um lugar bacana para as pessoas terem lá o seu ritual de despedida, já é um momento tão difícil, né? E às vezes você também é assaltado, aí você vai para uma delegacia, o lugar é feio pra caramba, você não tem onde sentar, você não tem um lugar para tomar uma água, quer dizer, né? Você não tem um lugar para um policial descansar um pouco, deitar numa cama, tomar um banho. Então, assim, esse olhar de que a gente precisa ter a energia do local que a gente trabalha, né? Que a gente trabalha com dor. Se a energia desse local for uma energia melhor, o paciente melhora mais também, porque ele se sente mais confiante, ele se sente acolhido num lugar bacana, num lugar bonito. A estética sempre foi muito importante na história do mundo, né? Veja o que quando a gente dá uma volta na Europa, você olha para os lugares, a arquitetura dos lugares é uma coisa. Então, assim, se estética não fosse importante, a gente não ia para a Europa olhar os prédios, a gente não ia para a Europa olhar os museus. E eu acredito muito na coisa estética. Lógico que não adianta ser uma estética vazia, né? Tem que ser uma estética com consistência interna, que tem material, que tem conhecimento, que tem uma expertise ali para aplicar as coisas no paciente, né? Então, eu sei que você também é dessa linha, né? Como é que é para você, Luiz, nessa coisa da gestão da clínica, nessa coisa de andar pela clínica e ficar olhando? Como é que é para você esses detalhes, cara? então, é bem interessante, né? Que na verdade, quando eu tive esse movimento agora da pandemia, né? Eu tinha que diminuir, né? Mas eu não queria que a percepção de valor do meu cliente, Sim. né, fosse diminuída, assim, né? Então, eu tinha que encolher o meu serviço para
reorganizar, né, para sobreviver à questão da pandemia, mas, ao Uhum. mesmo tempo, eu queria que o meu paciente se sentisse acolhido, né? Então, o primeiro lugar que eu vim era um lugar que tinha muita janela e muita luz, tá? Uhum. Então, assim, eu entrei, era uma sala de uma paciente minha, ela Uhum. falou, olha, vagou, vai lá dar uma olhada, e aí eu tinha que colocar os equipamentos, tinha que caber os equipamentos, mas eu diria que foi a primeira clínica que eu não fiz, minha mulher é arquiteta, eu não fiz o projeto, eu adaptei o projeto que já existia para eu conseguir sair da outra clínica. Sei. Mas tudo que você falou sempre foi desde o meu primeiro, da minha primeira clínica, assim, os cuidados em cada detalhe, na porta. É, e era uma crítica, na verdade, não uma crítica, como uma crítica construtiva, mas que eu olhava nos ambientes de fisioterapia e tinha uma coisa muito, né, meio sem cuidado, né? Uhum. Então sempre achei que isso fazia diferença, né? Sim. Então o cuidado com o espaço. Então, essa clínica aqui, ela talvez esteja daqui a pouco impulsionando para uma clínica maior, mas ela me trouxe uma coisa muito importante, ela me trouxe horizonte, ela me trouxe luz, ela é clara, ela é num prédio legal, num prédio acessível, Uhum. num bairro com facilidade de você estacionar o carro, né? Uhum. Então, acho que esses fatores para o segmento que a gente acaba atingindo, né? Então, ela acaba tendo uma importância também e uma relevância, né, em relação Uhum. ao paciente tocar a sua campainha, entrar e ver que você cuida do teu, né, do teu espaço, né? Uhum. Isso faz total diferença. Legal. E aí, como é que você essa coisa de como a gente começa, né? A gente começa um negócio e aqui eu vou ter sempre as perguntas das pessoas que, né? Pô, como é que abre uma clínica, né, bicho? Então, assim, e aí você vai lá ter o seu primeiro espaço de 30 metros quadrados, uma clínica simples com alguns equipamentos, mas nada muito elaborado, que também não tem muito recurso, né? Mas como construir essa agenda de indicações, Luiz? Como no dia a dia você usou alguma estratégia para conseguir contatos de pessoas, de outros profissionais, de médicos? Como é que você trabalhou essa parte da sua vida para conseguir manter uma perenidade nas suas indicações para que você sempre receba um X número de pacientes, tal? Como é que funcionou isso para você, cara? Então, eu te falei, na verdade, eu tenho irmã e cunhado médicos, né? Então, assim, por coincidência, minha mulher, família também é de médicos. Então, eu, como fisioterapeuta, eu sempre procurei me aproximar do que o médico entendia como valor da fisioterapia. Ao invés de criar um conceito de repulsa em relação não, sou fisioterapeuta, médico, eu procurei construir ali uma relação de respeito e tal. E aí, Uhum. esse primeiro contato que eu tive nas semanas de saúde, né, do meu cunhado, assim, eu comecei a captar alguns pacientes. Então, era uma fonte que eu ia nos eventos, fazia uma palestra, atendia uns pacientes mais complexos, e aí eu trazia sempre dois, três, quatro para a clínica, né? Então, Uhum. sempre conseguia fazer uma gestão de pacientes. E Uhum. de uma paciente dessa, surgiu o meu primeiro ortopedista, que eu trabalho até hoje com ele. Então, foi a primeira, indiretamente, me gerou um contato com um ortopedista. Aí, a Uhum. partir do momento que você faz um trabalho bom com o paciente, aí você tem a referência do sócio dele. E aí começou, hoje eu posso dizer que eu trabalho com 16 médicos, entendeu? Então, talvez não diretamente, mas assim, meu mestrado foi no INTO, né? Então, assim, eu tive o privilégio de compartilhar a sala de aula com grandes nomes da ortopedia, os jovens que com certeza vão ser aí gigantes já são gigantes e vão construir uma carreira cada vez mais Uhum. é, e dentro da carteira também dos ortopedistas que iniciaram junto comigo, né? Então, assim, hoje eu tenho uma boa interface, acompanho cirurgias, assim. Mas é isso também, né, Hélio? É você se disponibilizar sempre a sei lá, um exemplo. Você está com uma viagem marcada para um Réveillon. Poxa, recebe uma ligação, poxa, operei ontem um paciente super delicado, queria que Uhum. você acompanhasse ele hoje, né? Então, assim, não, nem tudo acontece
né? Não cai de mãos beijadas, né? Assim, você Uhum. tem que sempre buscar. Então, eu sempre me dediquei muito ao paciente e reforcei muito essa relação de resultado com os ortopedistas. E, e hoje acho que esse conceito da clínica também já traz um boca a boca, né? Uhum. Que vai retroalimentando também o Sim. serviço. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente criar também a nossa identidade. Uhum. E então seriam esses dois fomentos aí, a questão Tá. dessa dedicação. Por exemplo, o pós-cirúrgico, né? É um paciente delicado, né? Você não, você tem que ter dedicação no aprendizado da técnica cirúrgica, né? Assim, as coisas evoluíram. Então, você tem uma responsabilidade, né? Eu acho que desde o início eu me coloquei muito responsável ao que eu recebia, né? Uhum. O doente propriamente dito. Então, assim, isso foi construindo uma relação de confiança Uhum. muito bacana no mercado, né? Então, mas até posso não receber de um médico, mas eu tenho certeza que ele olha o serviço e diz assim, pô, é um profissional sério, Sim, entendeu? sim, Assim, acho que a reputação é um valor imensurável, né? Em qualquer sim, profissão, né? Mas a nossa, principalmente, né? sim, Então, a gente trabalha com pessoas, a gente sim. trabalha com saúde, então, nossa reputação, quanto a gente se dedica para pessoas realmente melhorar, atingir seus objetivos, e isso sempre teve na veia. Sim, muito legal isso. E a gente sempre Sempre foi é, muito. pensando assim no crescimento da agenda, né? O quanto é importante a gente se dedicar em cada atendimento como se fosse o primeiro atendimento da nossa vida, né? O que eu vejo muitas vezes com jovens profissionais é que no começo de carreira os caras têm muita energia, no começo de carreira os caras têm muita vontade, e você vê um brilho nos olhos dessas pessoas, mas como a gente está há mais tempo, né? Eu estou há 25 na carreira, aqui não, e acho que indo para 26 já na carreira, a gente a gente teve a oportunidade também de ver alguns brilhos no olho diminuindo enquanto o nosso brilho continuava, né? A gente, apesar de ser mais velho, né? E eu já escutei de jovens fisioterapeutas olhar para mim assim, "Meu, como é que você aguenta trabalhar tanto?" Eu falei assim, não, é natural para mim, né? Eu faço isso com naturalidade, porque eu não é porque eu gosto ou porque eu não gosto, não é porque eu amo mais que alguém, não, é porque para mim é natural atender paciente. Eu me considero, já falei isso para vários colegas que queriam me levar para as outras áreas. Eu falei, não, eu sou um fisioterapeuta de beira de maca. É isso que eu sou. Eu não sou nada além disso. Me orgulho de ser e eu sou um fisioterapeuta de beira de maca. É isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que eu gosto de fazer da minha vida, apesar de fazer um monte de coisa que não é ser fisioterapeuta de beira de maca, né? Então, é muito legal essa coisa da gente, um valor que eu vejo nos fisioterapeutas que conseguem deslanchar na carreira e ter bastante uma clientela fiel, é o cara que mantém a consistência do seu trabalho ao longo dos anos. Não importa que ele envelheceu um pouco, não importa que ele já tem mais grana do que quando ele começou, não importa o conhecimento que ele tem, ele continua sendo humilde, ele continua sendo acessível e ele continua sendo um cara que atende o paciente com a mesma energia que atendia lá atrás. Ele continua daquele jeito, lógico que muito mais robusto, muito mais sábio, muito mais conhecedor do que tem que fazer e, inclusive, conhecendo muito mais as limitações do próprio trabalho, as limitações do próprio talento, as limitações da própria intervenção. Né? Então, eu acho que as pessoas que conseguem manter uma consistência, conseguem manter uma reputação, né? Importante reputação, cara. Quando os pacientes eles começam, por exemplo, né? Uma coisa que acontece quando você se torna um fisioterapeuta mais velho e você também se torna um fisioterapeuta meio mais assim considerado uma referência no mercado, né? Os pacientes passam, né? A gente vê muito, vou passar no fisioterapeuta, vou passar no médico depois para ver se está tudo certo, o que que o fisioterapeuta está fazendo. A gente consegue inverter essa jogada, né? O paciente passa pelo médico, depois ele passa com você e fala assim: olha, o médico me falou isso, 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 tá certo. Então, assim, com todo respeito aos colegas médicos, mas eles fazem isso, né? E justamente porque a gente consegue construir uma aliança com esse paciente tão legal e uma coisa tão robusta de confiança que ele realmente vem tirar as suas dúvidas com a gente.
porque a gente, né, a gente é muito mais próximo, a gente tem muita intimidade com o paciente, a gente é muito acessível e conveniente ao paciente, e eles realmente, hoje é difícil você encontrar uma pessoa que não tenha um fisioterapeuta na sua vida, né, alguém de referência, né? É muito O legal isso. Palmeiras, o Palmeiras uma vez, até no curso do Mourinho, ele fala, né, que a fisioterapia é uma profissão que trabalha nos processos, né? Então, assim, Sim. essa questão da jornada, a gente, por exemplo, no pós-operatório, né, de LCA, por exemplo, dando um exemplo, né, ele vai revisar o médico, né? Mas assim, você tá na rotina, né? Uhum, Um fisioterapeuta de clube, né? Por exemplo, quanto que ele uhum, vive ali dentro da dimensão daquela jornada do paciente. Então, uhum. isso tudo acho que contribui muito, né? Sim, Como você falou, essa relação de resultado com disciplina, né? Com vontade, né? E até já tive também profissionais que passaram pelo meu serviço, que são profissionais muito, muito bons, muito uhum. bacanas, mas que já chegaram para mim e falaram assim: eu não quero esse formato de vida que você tem para minha vida, É. entendeu? Então, assim, E tudo bem, né? e tudo bem, assim, sentido, porque, pô, de repente podia ser legal, mas assim, faz parte, né? Então, assim, Uhum. não obrigatoriamente também a forma que a gente se dedica, seja certo, seja errado, mas assim, é a forma que a gente sabe fazer, cara. Eu não sei Sim, fazer diferente, sim, você não sabe fazer diferente no seu espelho, sim, entendeu? Eu vejo em você a mesma, quase recíproca relação profissional, né? De engajamento, de sim, construção, de sim, representatividade de empreender, de representatividade de resultados. Você vê o Vasconcelos, você vê o sim, Baldon, sim, você olha para o cenário, você enxerga as pessoas que querem ser diferentes, né? sim, Então, sim. enquanto estiver profissionalmente, eu vou estar sempre querendo buscar o meu melhor. Enquanto tiver bambu, vai ter flecha. Vai ter flecha. Bom, E, e, você. se- e, se- Fala, fala. não, 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 isso é essa coisa também, né? Porque às vezes você também cresce o serviço. E aí, uma vez o paciente falou assim para mim: pô, você não vai virar mosca de padaria, entendeu? Então, assim, de você também não. Né? É bom o quando a pessoa percebe que você está dentro, né? Então, assim, então essa conexão da equipe em relação a você não olhar só para a agenda cheia, você olhar realmente para o paciente e cumprimentar e perguntar como é que está e ele esbarrar. Eu acho que esse modelo aberto mesmo, que as Sim, pessoas se esbarram, sim, né? Então, acho que isso é muito bom, porque você pega sim, uma artroplastia de quadril, você pega um jovem com uma fratura de tornozelo, sim, você engaja num sentimento único, né? Que é o sentimento de, pô, de melhora, de todo mundo ali estar trabalhando a favor e sim, trabalhando ali para resultados. Eu acho que tem horas assim que eu fico muito feliz, cara, de ver pessoas passando por períodos às vezes difíceis, mas assim saindo disso e, e se tornando às vezes até amigos, né? Me mandam sim, sim, mensagem: pô, vai para Maraca, sim, pô, como é que tá aí? Vou mandar minha mãe, vamos, sabe, um amigão meu pô, machucou, né? Então assim, e às vezes até num momento tão delicado, né? Porque, poxa, você pega uma jornada de um paciente, por exemplo, traumático, né? Pô, é um momento difícil dele, né? E quando uhum, acaba aquele processo, né, você fala assim: pô, o cara não vai querer ver nunca mais. Mas uhum, aí isso se transforma numa relação muito verdadeira, né? Que é o que a gente uhum, chama de empatia mesmo, né? Define como sim, empatia, né? sim, Acho que isso é uma realidade, né? Isso não sim. é um pressuposto. Isso é o nosso dia a dia. É A muito gente quer legal. o melhor, É muito legal o também melhor. quando você vê um paciente, você examina o paciente, escuta o paciente, você faz a consulta lá de primeira vez e ao terminar, chegando na reta final da consulta, é engraçado que o paciente já está totalmente envolvido com o processo dele, com o tratamento dele, e é engraçado que antes de terminar a consulta ele fala assim: meu pai precisa te conhecer. A minha mãe precisa te conhecer. Preciso trazer meu irmão aqui. Preciso trazer minha namorada para você ver. Quer dizer, o cara ele já está totalmente engajado em te indicar. Isso é uma coisa Sim, muito legal. Isso talvez é uma coisa que a gente tem que ensinar mais para as pessoas, né? E eu não sei nem como ensinar isso para as pessoas, mas é muito importante
que quem está atendendo o paciente atenda de tal forma a encantar tanto o paciente que na cabeça do paciente é impossível ele não te indicar. Que seja impossível ele não falar de você para alguém. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade também, e não é fazer isso só pelo dinheiro, só pelo paciente, só para encher a agenda, mas é que, na verdade, né, isso é um conceito importante, porque por isso serviços bons têm que crescer, né? Por isso que empresas boas têm que crescer. Porque se a empresa é boa, ela presta um bom serviço. E empresas que prestam um bom serviço têm que se espalhar, elas têm que crescer, elas têm que se tornar maiores, porque elas vão gerar mais valor, mais empregos e vão trazer mais pessoas como clientela para disseminar esse benefício que a empresa faz, né? Então, a gente tem que talvez aprender a ensinar isso de alguma forma, uma mistura de vendas com uma mistura de capacidade de persuasão, né? Tudo isso. Sim, sim, com certeza. E a parte também do online, né? Acho que a pandemia também ainda trouxe muito essa relação de você. Uma coisa que eu repito muito aqui no serviço é que o paciente ele é tão valioso dentro, fora quanto ele é dentro, né? Sim, Porque ele faz muito mais coisas, né? Então o sim, paciente às vezes pergunta assim, poxa, o Bruno Henrique voltou com quanto tempo? Eu falo assim, pô, o Bruno Henrique faz 7 horas de fisioterapia por dia, né? Então, assim, como que a gente pode ser mais eficiente tendo menos acesso a esse paciente, né? Se a gente sim, tem a tecnologia, a gente tem a nossa dedicação, mas a gente tem que gerar engajamento, né? Então, assim, a sim, gente tem que estar ali, tem que estar na vida do paciente. Isso consome também, né? Isso consome a sim, gente como, né? Como consome nosso dia, né? sim. Quantidade de WhatsApp, quantidade de... É, Não é fácil ser desse jeito. Mas é. aquilo, de novo, ele só consegue ser desse jeito, né? Só Como você consegue ser falou agora. desse jeito. É, Não tem como ser diferente. E aí você fala na sua linha do tempo, aí você fala sobre a pandemia, né? Que você teve que dar um passo atrás e teve que dar uma reestruturada. Como foi, hein, ô Luiz? Como é que foi aquela semana lá que quarta-feira estava normal, quinta-feira veio metade das pessoas e sexta-feira ninguém veio e a secretária te avisa, semana que vem tá toda desmarcada já. Então, eu tinha sido, eu tinha ido para a Itália em 2020, e aí quando eu passei, acho que a gente chegou acho que a gente estava em Roma, e aí depois a gente foi para Lisboa, e aí eu já comecei a ter um monte de gente de máscara, e aí isso em janeiro. Aí eu falei, caramba, já começou a ter aquele burburinho. Aí quando eu voltei, primeiro atendimento, uma paciente falou, olha, eu vou fazer essas 4 sessões, eu vou parar porque vai rolar uma pandemia aí. Tá todo mundo dizendo isso. E eu, como tinha acabado de voltar da Europa, foi meio ali, a Lombardia foi meio um dos picos, né, onde começou ali na Itália. E eu falei, cara, isso é realidade, né? Mas a gente não tem dimensão. Eu falei, pô, então para o meu negócio foi terrível. Eu tinha aberto serviço em 2017, eu Uhum, tinha apanhado do Simples em 2017 e 2018. Eu tinha me organizado na questão do fator R, começando a entender um pouco de gestão, entendendo um pouquinho melhor de gestão de time, né? Porque começou a expandir mais o número de atendimentos, né? Eu acho que isso, eu não sei se aconteceu também na sua realidade, mas é uma crítica construtiva. Você é punido por produzir mais, né? Então, é uhum, como se a pessoa não olhasse o tamanho do risco que você está correndo para uhum, você gerar uma receita maior, porque você também está pagando mais conta, você também está tendo menos horas de sono, uhum, né? Então, foi um momento que eu também tinha sido convidado para fazer gestão de um outro serviço, de chefiar um outro serviço, e eu estava terminando o meu mestrado, né? Então, meu mestrado, como eu comecei eu fiz uma pós em neuroplasticidade e neurociência, comecei em neuroplasticidade para a questão de dor. Aí, em algum momento, eu falei, pô, não vai rolar. Fiz a prova para o INTO, passei para o INTO, aí fiz de novo o mestrado, assim, fiz quase um doutorado para terminar o mestrado. Então, você sabe que a questão do mestrado, ele arranca o couro, né? Vai na tua uhum, jugular mesmo, é o tempo da tua orientadora, não é o tempo, ela não quer uhum, saber. Então, é muito desgastante você empreender, né? Você liderar, você chefiar, e você ainda está no processo de construir ciência. uhum, E aí, quando veio a pandemia, eu falei, cara, né, vamos lá. E aí, mas aí, isso que a gente falou da responsabilidade. A minha responsabilidade, assim, eu tinha 30, 31 pacientes operados, né? Então, assim,
eu tinha que gerar algum nível de responsabilidade, de ação. Eu nem estava pensando na minha agenda, estava pensando no outro. Eu falei, cara, quando isso tudo acabar, um cara com uma lesão multiligamentar, com 3 semanas, quando isso tudo acabar, se ele não dobrar o joelho, se ele não Hum, conseguir andar, cara, eu vou estar nessa história, entendeu? uhum, Então, aí eu comecei a fazer cursos de hands-off nos Estados Unidos, assim, começar a comprar plataforma e comecei a dimensionar importâncias da minha ação, né? E meio que reverberei isso para o serviço. Falei, galera, a gente não pode abandonar essa paciente, tal, a gente não vai poder fazer presencial. E aí comecei a tentar, no hands-off, entrar dentro da casa do paciente e construir resultado. Né? E hoje eu vejo muitos pacientes, cara, que a gente encontra na rua e como que foi bonito isso também, né? Foi muito difícil, uhum, mas assim esse respeito, né, à sua profissão, né, o respeito ao próximo, né, então assim, uhum. cara, foi uma fase muito difícil, mas assim e com isso tudo eu tive o serviço derreteu, as contas enormes, aí eu tive que dar uma dimensionada depois, vamos parar com tudo, vamos diminuir um pouquinho e enfim, graças a Deus, cara, tá tudo funcionando muito bem de novo Que bom, e essa enfim, essa dedicação gerou resultado. que bom, que bom. Legal. Bom, a gente está chegando aqui na nossa reta final aqui do nosso podcast, né? E, cara, quais são os planos para o futuro aí, Luizão? Eita, ferro, vamos lá. Assim, acho que tem um DNA sempre de crescimento, né? Assim, é uma coisa que pulsa, né? Uhum, Assim, voltar de novo, essa questão de impactar em alguns serviços, né? Acho que o setor de saúde hoje abriu, né? E o papel do fisioterapeuta hoje ele cresceu, né? Eu tenho visto até aí alguns sugestões de convites para alguns serviços no setor da saúde. Essa relação do custo-efetividade, né? Acho que a gente tem que olhar com bastante atenção e cautela em relação a isso, né? uhum, Do quanto a gente também custa, o quanto que o resultado é importante, né? Então, essa saúde baseada em valor, assim, o quanto que uhum, isso vai impactar no nosso mercado, né? A questão das seguradoras, né? Assim, eu trabalho com paciente particular, mas assim, o quanto que isso vai ser influenciado, por exemplo, por um modelo americano, né? Então, assim, o quanto que a gente realmente estabelece isso como valor. Então, acho que tem muita coisa acontecendo no mercado aí. Então, talvez essa essa visão em relação ao contexto talvez uhum. seja hoje a minha dedicação em relação ao meu negócio, né? Pensar assim, Legal. pensar na clínica, pensar no negócio e pensar num futuro crescimento. Legal. Hoje você tem a MIT com uma unidade. Comunidade, exatamente. Tá. Então, e, na verdade, assim, a ideia é disso, assim, do quanto de consultoria isso pode se tornar, né, num futuro próximo, que era o que o desenho estava sendo, o que estava acontecendo antes da pandemia. Então, assim, como que a gente retoma essa direção e, e quais são os horizontes que realmente se concretizam a Tem partir planos de abrir disso? mais uma, não? Não, assim, acho que dimensionar maior o serviço, assim, hoje Crescer um até serviço, ficar maior, mas não abrir duas, três. não, na verdade, e consultorias em outros setores mesmo, entendeu? Então, assim, acho que eu pegar um pouco desse expertise e impactar em empresas, enfim, é uma coisa que eu tenho desenhado muito e cada vez vejo que essa possibilidade ela é real. Então, mas voltar, uma estruturação pré-pandemia e, enfim, pensar no número de doentes engajados, no número de capacidade de você recrutar, de você receber os doentes. E aí eu vejo até assim, até um amigo médico que fala isso, né? Que assim, às vezes se você está tendo pouco tempo para fazer a gestão de tenta se organizar para fazer uma gestão bem feita de uma coisa desenhada para depois dimensionar em vários outros, né? Porque não adianta eu abrir, por exemplo, uma unidade Sim. na Barra
se eu não consigo hoje dar, né, dar conta do que eu já vivencio aqui na minha clínica na Zona Sul. Então, Sim. assim, o quanto que a gente desenvolve negócio, né, a partir do modelo que foi a idealização da construção da Clínica MIT. Legal, muito legal. Bom, como é que as pessoas te acham, antes da última pergunta? Como é que as pessoas te acham? Tem o seu Instagram? Como é que as pessoas podem te É, mandar uma pergunta? Diga lá. perfeito, obrigado. Então, é Clínica MIT, na verdade, no Instagram. Acho Uhum, que é uma fonte de comunicação que a gente está tentando, de alguma forma, sempre expandir. uhum, Hoje essas redes sociais elas são importantíssimas, né? Até para visibilidade da realidade do nosso serviço, né? A uhum, gente conversou meio off, né? Às vezes você está tão dentro, você é tão player do negócio, né? Você está tão, você uhum, falou assim, barriga na maca, né? Você está tão uhum. trabalhando que isso fica meio esquecido e que, na verdade, isso não... Mas, basicamente, é a relação das redes sociais, a Clínica Meet e, e lá a gente pode bater um papo, pode ver um pouco da identidade do serviço Uhum. e, e o quanto que ele impacta na vida das pessoas. Legal. E tenho também o teu Instagram pessoal, que é o Luiz É, Fernando Alves, Luiz Fernando Alves.físio, né? isso. Legal, Perfeito. legal. Agora, nossa última pergunta, Luiz. Três conselhos para um Três, jovem, três conselhos para um jovem fisioterapeuta. três conselhos? Opa! Que conselhos, que três conselhos você se daria se Daria, né? você voltasse lá 23 anos atrás e se encontrasse com você mesmo? Não, acho que uma das coisas, mas talvez dois, eu faria da mesma forma, né? Que é a questão de evoluir, a questão de você ter isso no teu DNA, a questão de você querer evoluir, de você querer se aperfeiçoar, de você acreditar que existem coisas que você, né, precisa sempre se atualizar, de você pode ser melhor profissional, né? Então a questão do estudo, né, de ter ouvidos, né, de você não criar essas barreiras de o segundo conselho seria a questão da empatia mesmo, né? A gente realmente trabalha com pessoas, né? Então, acho que esse cuidado, realmente, essa linha de cuidado hoje que está muito na moda de se falar em relação ao setor de saúde, mas ela realmente reverberar como cuidado, né? Então, a empatia seria um fator importante. E acho que na questão de empreender, cara, talvez eu seria eu falando para mim mesmo em relação a essa questão da gestão, né? De você, quando pensar no próximo passo, de você também valorizar a parte de gestão, de como se operacionaliza o seu crescimento, né? Então, talvez esse seria o conselho a me dar em relação a você ser impetuoso é uma virtude, mas acho que a questão de gestão de negócio para empreender nesse país realmente é fundamental. Tá aprendido por você a duras penas, né? Aprendido as duras penas, É. exatamente. Tendo experiências difíceis, né? Pela falta justamente desse Sim. conhecimento e aprendido. Então, foi o que a gente conversou no último episódio. A gente falou aqui sobre Jordan Peterson, os 12 lições para a vida do Jordan Peterson, e ele fala, né? Confidencie os seus problemas para as pessoas, tenha pessoas de confiança para confidenciar os seus problemas e seja confidente de alguém. Porque você escutando a desgraça alheia, você para pensar na sua vida. Porque nem Sim. sempre você vai conseguir fazer aquela cagada para conseguir consertar. E você vai aprender sem passar pela dor de passar pelo problema, né? Você não vai ter o sofrimento e vai conseguir aprender pela desgraça de outra pessoa, por alguma coisa que está acontecendo na vida dela, né? Tem até o livro do Phil Knight, né, da Nike, né, Sim. A Marca da Vitória. E aí tem um trecho do livro que fala assim, né? Ele chega pro banco e pergunta assim, pô, agora eu quero um empréstimo de tanto. Aí o cara do banco diz assim, não, agora eu não vou te emprestar. Ele falou, poxa, quando eu vendia 500 pares, você me dava crédito. Aí agora que eu já sou uma empresa, estou estabelecido, sou uma indústria, ele falou assim, cara, agora você aumentou o seu risco. Eu não vou te emprestar por causa disso. Então, assim, né, você dimensionar risco, né? Então, É. assim, porque você não é super-homem, eu acho que
Acho que esse engajamento do empreender, aliado com essa nossa característica de dedicação árdua ao serviço, ela não pode ultrapassar o seu discernimento, né? Então, o negócio é um negócio, né? E o setor de saúde tem vários players, e você ser competente, você ser dedicado, ele é uma parte de você se transformar bem-sucedido no seu empreendimento, mas com a gestão, né? Acho que isso é muito importante. Luiz, foi muito legal o episódio, foi muito legal estar com Obrigado. você aqui, pô, sensacional, trazer tua história, isso vai ficar registrado daqui a 100 anos, alguém pode escutar isso aqui e tirar Opa, conhecimento, quem sabe um fisioterapeuta, hora que a gente já não tiver mais aqui, alguém vai estar escutando aqui para saber o que aconteceu ou de onde viemos, né, de onde veio a fisioterapia, né? Então, cara, te agradecer muito pela sua presença aqui, pelo seu tempo precioso, por estar aí ainda no consultório junto comigo aqui, batendo esse papo. Obrigado, viu? bom, muito obrigado, Hélio. Parabéns aí pelo seu trabalho, pô, muito obrigado pelo convite. E é isso, assim, realmente é muito, muito legal, assim, até a amizade que a gente construiu, né, ao longo Sim. desses anos, né, a gente sempre se encontra em cursos, e até interessante, né, porque a gente encontra quem quer ser diferente já há Uhum, muitos anos em vários cursos, né, uhum. então a gente sempre pode bater um papo e eu fico muito feliz. E a gente se referencia, né, bom, quando eu Sim, vou para São Paulo, então a gente sim, sempre mantém esse elo de comunicação, às vezes através de pacientes, mas sim. principalmente através da nossa amizade que a gente construiu, né, ao longo da nossa trajetória. Muito legal. Ó, acabei de receber do Dan aqui. Eu pedi para ele me mandar o Dan Pildevassio, nosso mestre, né? Para ele mandar as coisas do curso da Nina, né, que vai ter no Rio de Janeiro em janeiro. Eu vou estar lá, hein, meu? Vê se dá um jeito aí de aparecer lá também. O curso, desculpa? Curso da Anina, que é uma fisioterapeuta que fala de neuropatias. Ah, claro, pô, o Dan, da O Dan. Fisiosscience. Isso, Ah, isso. pô, vamos É, embora. eu Estaremos juntos. estarei lá, a gente vai se ver, se Deus quiser. Valeu, valeu, Hélio. Imagina, Bom, brigadão. muito obrigado. Agra- Agradecer a todo mundo que ficou até aqui no nosso mais um episódio do nosso podcast Aprender e Empreender. Lembrando que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, clica no sininho, curte o canal do Fisiortopedia e clica no sininho para você receber uma notificação toda vez que o Fisiortopedia lançar um episódio. Agradecer ao Luiz Fernando, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o fim e até o próximo episódio. Tchau, tchau.